Fala, galera da educação do estado de Minas Gerais, Lindomar Gomes, para iniciar hoje o nosso curso sobre minutos da LGPD. Na semana passada falamos da importância da LGPD no seu posto de trabalho, no seu dia a dia, na sua escola, ou seja, naquilo que você desenvolve. A doutora Daniela Avelar, que vai ser a nossa responsável pelo curso, preparou, galera, mas ela preparou um conteúdo show de bola. Essa pessoa que hoje, pelo menos para mim, é a maior especialista em Lei Geral de Proteção de Dados para a educação do Brasil inteiro. Apesar da curta idade, vocês estarão com a melhor profissional para essa discussão. Eu já vou pedindo a vocês para deixar o seu nome, a sua cidade aqui, deixa o like na nossa transmissão também e peço a vocês para pegar o link aqui e compartilhar geral em todos os grupos de Facebook e também grupo de WhatsApp relacionados à educação ou da sua cidade, do jeito que você quiser, porque esse tema LGPD, ele é fundamental. Eduardo Bronzato, que é o nosso presidente da ENG-CISDENG, que é aí a grande norteadora nossa para esse curso, já está colocando um link aí, ó. Se você quiser, galera, todo dia de aula aqui, você vai ter que entrar nesse link e colocar o seu nome completo e a sua cidade para você ter a certificação ao final do curso, ok? Agora, sem enrolar mais, eu já dou boa noite. Boa noite, doutora Daniela, seja bem-vinda à minha página aqui e também aos grupos da ENG e CISDENG para essa discussão. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado esse desafio. Tá com você a palavra e vamos que vamos. Muito obrigada, Lindomar, muito obrigada, Eduardo, a ENG CISDENG, todos os ouvintes. Hoje nós vamos para a primeira aula, que é sobre a LGPD e seus aspectos gerais. Porque, Lindomar, não adianta a gente falar especificamente de LGPD dentro da educação se a gente não fizer o panorama geral, se a gente não entender de forma geral como que ela surgiu e qual que é o seu objetivo principal. Então, hoje nós vamos tratar disso aqui. Nas próximas aulas, como a gente adiantou na live passada de inauguração, nós falaremos especificamente sobre LGPD e educação, LGPD em sindicato, LGPD e punição. Então, nessa, nós abordaremos os seus aspectos gerais. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a Lei 13.709, foi publicada em 2018 aqui no Brasil, com o seu período aí de vigência previsto para 2020. Lá em punições nós vamos entender melhor essa questão do tempo, mas a princípio, publicado em 2018, com início da sua vigência em 2020. Ou seja, já temos aí 3 anos de lei, 3 anos de vigência de uma lei que poucas pessoas entendem, que poucos setores já aplicam e que poucas pessoas sabem sobre o assunto. Então, é um caso de urgência que o Brasil ele precisa se atentar, mas por que surgiu essa necessidade? São 2 pontos. Primeiro, que a LGPD ela se inspirou em uma lei europeia, que é a chamada GDPR, que é uma lei que trata sobre proteção de dados pessoais também. E a Europa ela já possui essa cultura de proteção de dados pessoais, por ser a Europa, e eles exigiam que todo o mercado internacional econômico com os outros países, que esses outros países também tivessem essa cultura de proteção de dados pessoais. E o Brasil não tinha nada nesse sentido. No Marco Civil da Internet, que nós sabemos que é uma lei também existente aqui no Brasil, já abordava questões relacionadas à proteção de dados pessoais, mas não era tão específico, né? E aí, na Europa, surgiu essa necessidade, porque eles estavam desfazendo negócios com o Brasil, em razão do Brasil não ter essa cultura de proteção. Então, esse é o primeiro ponto. Interesse internacional econômico. O segundo ponto é que dentro do Brasil estavam acontecendo, e ainda acontece, várias irregularidades, várias ilicitudes. E eu vou citar aqui 3 exemplos para você entender, você que está me ouvindo, a importância dessa lei aqui no Brasil. Porque quando a gente fala de mercado internacional, é mais difícil de entender. Mas quando a gente fala do nosso aspecto prático, é muito mais fácil. E eu prometi que todas as aulas seriam abordadas questões práticas, né? Então, qual foi a grande questão? Aqui nós tivemos 3 casos polêmicos.
O primeiro deles foi o da Decolar.com, que todo mundo conhece, que ele foi público, inclusive foi multado por essa questão. O que a Decolar.com fazia? Ela pegava, de acordo com o algoritmo, o perfil econômico daquela pessoa que estava pesquisando preços de viagem, de passagem, de hotel, e de acordo com o perfil econômico daquela pessoa, ela mostrava, né, disponibilizava aquele tipo de hotel e aquele tipo de passagem. Ou seja, se a pessoa não tivesse condições econômicas melhores, ela mostrava um hotel menos luxuoso e a mesma coisa com as passagens aéreas, enfim, com o deslocamento. Isso é uma clara discriminação do consumidor. O consumidor ele não pode ser discriminado nesse sentido. E aí houve uma investigação e percebeu-se que a Decolar estava fazendo essa discriminação de consumidor de acordo com o poder econômico para mostrar, para ter acesso aos seus anúncios no site, por exemplo. O segundo caso foi o da Uber. O que a Uber faz? Que todo mundo aqui, eu acredito que use esse aplicativo. A Uber, quando você concorda com o termo de uso, que eu tenho certeza que a maioria daqui não lê, né, Lindomar? Você lê? Só para eu saber. Posso que Não, né? confesso que não. Pois Comecei é, a, quando comecei a você... ler depois que você puxou a orelha. Pois é, a maioria das pessoas concordam sem ler. Às vezes com a rapidez, enfim, cada um tem sua justificativa, mas a maioria não lê. E aí a Uber, ela tem acesso à sua vida útil da bateria, tá? Quando você for ler lá os termos de uso, você vai perceber que lá fala que você está concedendo acesso ao aplicativo Uber à vida útil da sua bateria. Quando isso acontece, a Uber sabe se a sua bateria está acabando ou não. E aí você pode perceber que quando a sua bateria está acabando, as tarifas ficam mais caras, porque o que o aplicativo entende? A urgência, a necessidade de você pedir aquele deslocamento, então ele vai te oferecer um preço mais caro, porque você vai acabar pagando. Novamente, a Uber foi notificada e aí eles justificaram que não era uma discriminação, não era nenhum tipo de abuso, porque, na verdade, era para oferecer uma melhor experiência de acordo, né, com a necessidade ali do cliente, que no caso é a rapidez. Então, diante da rapidez, precisa do motorista mais próximo. Ou seja, foi uma justificativa que realmente a gente sabe que, no fundo, não é isso que acontece. E um outro caso que nós tivemos, que também foi polêmico e público, de algumas farmácias que estavam coletando o perfil do consumidor através do CPF, e você que está aí me ouvindo, me assistindo, você fornece o seu CPF em farmácia para entrar num prédio, né, num condomínio. Então, o tempo todo a gente fornece os nossos dados. E aí, o que algumas farmácias faziam ou fazem, né? Pegava esse CPF, traçava o perfil do cliente e compartilhava de forma indevida e não transparente com farmácia, com outras farmácias, com plano de saúde, com seguradoras. Qual que é a grande questão? Seguradoras e plano de saúde, o perfil do cliente estava influenciando nas tarifas do contrato. Se esse perfil de cliente, porque nós sabemos que, de acordo com o histórico de remédios, ele tende ou não a ter uma doença, se esse perfil de cliente tende ou não a ter uma doença grave, o seu tempo de pagamento deve ser menor, porque possivelmente ele vai ter uma doença no futuro que pode até ser fatal. E isso é facilmente identificado pelo perfil de compras. Por exemplo, você toma muito remédio para dor de cabeça, toma muito remédio para pressão, e aí fazer esse mapeamento de perfil, e isso influenciava nas tarifas de seguro, nos contratos de seguro e também nos planos de saúde, porque se tende a ter uma doença no futuro, o plano tem que ser mais caro, porque futuramente iria precisar da assistência desse plano. Novamente, isso é discriminatório, não transparente, tudo isso a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais veio para evitar, porque o Brasil ele precisava resolver essas questões, né? A gente está falando aqui de empresas grandes, empresas que têm notoriedade, que têm publicidade, mas isso acontece todos os dias, o tempo todo. Hoje o mercado de dados pessoais ele é muito lucrativo. A gente da área fala que quanto mais informação você tem, mais poder você tem, né? Então a LGPD ela veio por esses dois motivos, tanto externo quanto interno. Como eu falei com vocês, a proteção de dados pessoais ela já veio, né, trazida no Marco Civil da Internet.
porém lá é somente de forma virtual. Lá é somente dados tratados na internet. O Marco Civil da Internet, ele fala a forma como as pessoas devem usar a internet. E lá fala-se de proteção, mas virtual. E não é uma lei específica sobre dados pessoais. Já a LGPD, ela trata tanto do virtual quanto do físico. Ou seja, um simples papel com informações, um simples histórico de aluno, né, uma simples chamada, uma simples folha de ponto que o professor assina de forma física, é considerado dado pessoal e é uma lei específica que trata sobre a proteção de dados pessoais. Esta lei, ela trouxe diretrizes, trouxe princípios, trouxe justificativas, ou seja, todo o tratamento de dado pessoal, tudo que for feito, desde um acesso que for feito com dado pessoal, deve respeitar a LGPD. Então, ela trouxe justificativas para toda movimentação que se fizer com um dado pessoal. Essas justificativas, elas são em 10, né? Eles trouxeram 10 possibilidades para que seja feito essa movimentação, esse tratamento. Nós vamos falar delas mais à frente em outras aulas. Mas o que a gente precisa saber? Que a LGPD, ela trouxe princípios, essas justificativas, e o principal, ela trouxe uma necessidade de se resguardar, de se empregar medida de segurança no tratamento desse dado pessoal. Mas, Daniela, você está falando aqui de tratamento de dado pessoal, mas o que é o dado pessoal? Que eu acho que é o mais importante aqui para a gente, né? Dado pessoal é toda a informação que identifique ou que possa identificar uma pessoa física. Quando a LGPD trata de dado pessoal, quando ela fala assim, olha, dado pessoal precisa ser protegido e tratado de acordo com esta lei, eu não estou falando de pessoa jurídica, eu estou falando somente de pessoa física, que identifique diretamente ou que possa identificar. Vou dar exemplo. Que identifique nome, CPF, RG, são informações que diretamente eu chego até uma pessoa. Mas tem aquelas informações que são, né, através de um conjunto de informações que são juntadas, que eu consigo identificar uma pessoa específica. Vou dar um exemplo. Se eu vir para você, Lindomar, e falo assim, ó, foi ex-sócio do SBT, foi apresentador do SBT e já foi engraxador de sapato. De quem que eu estou falando? Silvio Santos. Exatamente. Em momento algum eu disse o nome dele, falei o CPF dele, falei o RG dele, mas pelas características dele, você identificou. Ou seja, tudo isso que eu disse aqui sobre ele é considerado dado pessoal para a LGPD. Trazendo para a nossa realidade informações sobre alunos, por exemplo. Perfil de aluno, nota, comportamento de aluno, às vezes tem fichas, né, para mapear comportamento de alguns alunos. Então, tudo isso é considerado dado pessoal. Em momento algum tem o nome da pessoa lá, mas através do conjunto de informações eu consigo chegar até aquela pessoa física, né, específica. Então, isso para a LGPD deve ser protegido. Além disso, então, essa é a visão geral do que é dado pessoal. É um aspecto mais amplo, um aspecto geral. Mas, além disso, a LGPD trouxe duas outras definições dentro desse aspecto geral. A primeira delas é dado pessoal de criança e de adolescente. Dado pessoal de criança é aquela que tem até 12 anos incompleto. Criança é aquela pessoa com até 12 anos incompletos, né? E adolescente é de 12 anos completos até 18 incompletos. Então, a LGPD traz o seguinte: quando eu for tratar de dado de criança e de adolescente, é mais restritivo. Eu não posso usar as 10 justificativas, né, que a gente vai falar nas próximas aulas. Eu preciso ter um cuidado maior, eu preciso observar o melhor interesse da criança e do adolescente, eu preciso do consentimento de um dos pais ou do responsável legal quando eu vou tratar esse dado da criança e do adolescente. Então, a LGPD trouxe uma preocupação maior desse grupo de pessoas, que são crianças e adolescentes. Além disso, tem uma outra subdefinição que a LGPD traz de dado pessoal, que é dado pessoal sensível.
O que seria dado pessoal sensível? Informações pessoais relacionadas à filiação a sindicato, a questões de religião, de convicção partidária, questões de raça, de etnia, tudo que pode gerar questões relacionadas à saúde, tudo que pode gerar uma exposição maior caso haja um incidente de segurança, né? O incidente de segurança não é só aquele vazamento que a gente vê na internet, que fica exposto. Não, um simples acesso não autorizado é um incidente de segurança, porque se alguém que não podia ter acesso àquela informação teve, é porque não está seguro. Então, é chamado de incidente de segurança. E quando ocorre incidente de segurança de dados sensíveis, a chance daquela pessoa que foi exposta, a chance dela sofrer um prejuízo, um dano moral ou algum dano relacionado à sua honra, à sua imagem, ao seu nome, é muito maior, porque a informação ela é sensível de acordo com a LGPD. Então, dentro do grupo dos aspectos gerais de dado pessoal, nós temos essas duas divisões. Trazendo aqui para a nossa realidade, nós temos vários exemplos. O primeiro deles é o do aluno, né, que o aluno, através da sua ficha comportamental, da sua ficha de saúde, da sua ficha de frequência, podem ter ali informações que são de forma sensíveis ou não, mas de todo jeito, ali eventualmente vai ter criança e adolescente que precisa de um tratamento especial. E tratando aqui para o profissional o trabalhador da educação, para um professor, para algum funcionário, porque toda pessoa física, ela merece essa proteção dos seus dados pessoais, né? Então, trazendo aqui para os aspectos mais amplos do trabalhador da educação, nós temos a questão de avaliação de desempenho, de questões relacionadas à política educacional. Todas essas questões coletam dados e tratam dados pessoais e pode ter ali uma informação sensível ou não, pode ter ali algo que precisa de um cuidado maior ou não, mas de toda forma, sendo um dado pessoal, precisa de uma adequação, precisa estar de acordo com a LGPD. A LGPD ela tem uma aplicação muito forte, muito vamos dizer assim, muito relacionada à educação. O tempo todo a gente lida com dados, né? O tempo todo a gente fornece dados. Então, ela tem uma aplicação muito íntima com a educação. E nós precisamos ter esse cuidado. Por que eu digo esse cuidado? Não só do Instituto estar adequado, mas nós também, porque o tempo todo nós fornecemos os nossos dados pessoais sem preocupar, sem ter a consciência do que está sendo feito, sem ter a consciência do onde está sendo armazenado, quem é que vai ter acesso, o que pode acontecer ou não com aquilo ali. E não adianta vir uma lei que é de 2018, e nós estamos em 2023 falando dela ainda, não adianta vir uma lei para mudar isso se a nossa própria cultura é de não proteger os nossos dados, né? Se a nossa própria cultura já é de não se importar. E por que eu falo isso? Porque tem pessoas que fornecem o seu CPF, por exemplo, ao título de R$2, R$3 de desconto numa farmácia. Você faz isso, Lindomar? Só para eu saber. Alguém fala assim, tem um desconto aqui, me dá seu CPF. Não, eu tenho um problema muito grave, eu odeio passar CPF. Isso é bom, isso é muito bom. Muito bom. Então, assim, hoje existe essa cultura no Brasil da não proteção. Então, por isso que é importante a gente ter esse momento nosso aqui, por isso que é importante a gente trazer os aspectos gerais, reunir, né, tratar de forma consciente, porque não adianta ter uma lei que fiscaliza, que pune, que tem tudo a ver com a nossa rotina educacional, mas se a gente mesmo não se sente integrado, né? E aí, realmente, até um comentário aqui da Enxis Deng, o Estado ele não se preocupa ainda. Nós vamos ter uma aula específica sobre o setor público e das dificuldades do Estado em implementar essa lei, né? Apesar de que é o que mais detém dados, né? O Estado ele é o que mais detém dados. Hoje, se você entrar naquele gov.com e digitar lá suas informações para login, puxa tudo. E ali pode influenciar, tem discussões, né, que diz que aquelas informações podem influenciar até na questão da democracia. Mas isso é uma outra discussão que a gente não vai entrar aqui agora. Mas, Lindomar,
respeitando aqui o prazo, respeitando o horário de todo mundo, nós prometemos que seria aí 20 minutos, né? E eu sou pontualíssima, você sabe disso. Então, os aspectos gerais da LGPD, eles são esses. É importante entender o que é um tratamento de dado pessoal, o que significa dado pessoal. Na próxima aula, a gente vai entender para quem se aplica, né? Quem é que deve estar adequado, quem é que deve respeitar, e assim por diante a gente vai seguir o nosso curso aqui, tá bom? Dani, assim, Oi. estou impressionado aqui com a sua aula, viu? Show de bola, excepcional. Eu queria pedir a todos vocês que acompanharam sua aula, teve aqui o tempo inteiro o pessoal sem sair Que assistindo bom, aqui. isso é bom. Eu queria pedir a todos vocês, gente, assistam novamente essa aula da Dani depois. Assistam novamente, porque isso aqui é importantíssimo, né? Teve até a fala da Enxis Deng, da falta de preocupação do Estado de resguardar os seus servidores. A minha principal crítica que eu tenho falado do poder público é que ele não está preparando os servidores para a LGPD, não está preparando os servidores para essa nova realidade que o Brasil tem uma lei, a Dani vai explicar isso aqui em outras aulas, que tem punição muito pesada para o servidor público, para vocês da educação. Quando nós começamos a discutir esse curso aqui com a Daniele, lá com a diretoria da Enxis Deng, lá com o Eduardo e toda a diretoria, a nossa preocupação foi qual? Nós precisamos preparar aquelas pessoas que são vinculadas à Enxis Deng para que elas saibam o que é LGPD e para que elas não pratiquem aquilo que elas possam sofrer punições. E Dani, assim, queria te dar os parabéns. Show de bola, tá aqui, eu já tô... Vou até colocar aqui, olha aí, ó, amei sua aula, não vou perder nenhuma. Tem mais aqui, tem mais... E aí, pessoal, gostaram? Coloca aí. Aí, pode escrever aí, gente. Se não gostaram também, pode falar. Parabéns pela aula. Eu sou aberta à crítica, pode falar. Se vai falar muito rápido, Lindon, mas pode falar, desacelera aí. Não, adorei. Inclusive, gente, não esqueçam, assistir novamente, tá aí, ó. Parabéns pela aula. Você está capacitando uma legião de educadores que estavam à revelia. Legal aí, Eduardo. Verdade. Literalmente à revelia. E qualquer dúvida, qualquer questão, pode mandar. Às vezes surge, né? Depois vai mastigando o conteúdo, surge uma dúvida, pode mandar que a gente está à disposição, né, Lindomar? Ô, Dani, e vai ter um resuminho também, não vai ter? Como é que vai ser? Vai, já está pronto aqui. O resumo eu vou mandar assim que a gente encerrar esse encontro no grupo. Já mandaram o link aqui do grupo? Então, gente, ó, vai ser colocado em todos os grupos da Enxis Deng, vai ser colocado esse resuminho da aula da Dani lá. Vai ser colocado esse link lá também para vocês assistirem novamente. E aí o pessoal está mandando aqui, ó, tá muito boa a aula, parabéns, vou acompanhar todas. Ô, gente, repasse para os colegas de vocês também. Eu vi aqui que tinha representante de prefeitura assistindo aqui também, amei muitas informações. Muita gente, parabéns aí, ó. Show de bola. Ô, Dani, parabéns. E segunda-feira que vem, às 20 horas, pontualmente, estaremos aqui novamente, não é isso? Ótimo. Se Deus quiser, estaremos aqui. Consideração final? Agradecer a presença de todos que ficaram desde o início, né, e me colocar à disposição. Qualquer dúvida, nós estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? Um abraço. Galera, muito obrigado mais uma vez. Deixe seu nome aqui, a sua cidade. Deixa o like também, porque é bom que ranqueia esse vídeo nosso para que outras pessoas possam assistir, pessoas que tenham interesse. E peço a vocês também, mais uma vez, compartilhem em todos os grupos de WhatsApp da sua escola. Gente, isso aqui também é bom, inclusive, para vocês sugerirem como conteúdo para o módulo. Pode pegar aqui e colocar no módulo para discussão aí da sua escola. Pode colocar para os alunos da sua escola fazerem esse debate no ensino médio. Isso aqui, inclusive, pode ser conteúdo que pode cair no Enem. Então, pode levar... Você autoriza, Dani, a passar dentro de sala de aula? Autorizo, claro, pode ficar à vontade. Quanto mais gente souber, melhor, né? Show de bola, está autorizado, viu, gente? Pode passar. Módulo e dentro de sala de aula. Dani, beijão, valeu, tchau, 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 gente, tchau!